Tinha um Verdade. tempinho que acho que acontecia aqui na live, sempre tinha um No que final de jogava. semana, né? Aí dessa vez todos jogaram, começando por ele. Como é que é o nome? O Jato Supersônico Tricolor? O jato super... É o jato supersônico guerreiro tricolor. Fluminense. Fred Conca... Como é? Fred Conca Rima em Shake, o bombardeio começou. Caralho, essa época era pica. Tem jeito. Mas ó, Fluminense que venceu o Santos no Maracanã por 1x0. Alguém aqui... Quem mais aqui apostou que o Fluminense ia vencer? Eu falei que ia ser 2x0. Eu falei que ia ser Eu acho- 4x0. Eu acho que eu falei que ia ser 1x0. Acho que você falou que ia ser 1x1. 1x1? Será? Tipo, você apostou num Ah, o empatezinho. Lucão disse que acertou o placar. O Lucão botou, eu acertei o Com placar. certeza. Bom, tu conhece muito de Fluminense. Olha, Fluminense que depois de tantos momentos tensos ali... Mais esse ou mo- menos. Mais ou menos. Meio barro, meu Finalmente- tijolo. O quê? Meio barro, meu tijolo. Qual foi? Nunca tinha escutado essa, mano. Nunca ficou não, isso, meio cara? barro, meu tijolo, cara? Ah, calma aí, cara. Pô, tu tá meio desanimado, porra. Você que tá pensando besteira, mano. Não sei. Mas tu prefere ficar meio barro ou meio Palestina. tijolo? Palestina. É, mano. Entendi. Mas ó, Fluminense que tava vindo de alguns momentos difíceis aí, algumas incertezas na temporada, toda aquela questão do Fernando Diniz também e tudo mais. Mas recebeu o Santos no Maracanã, fez um bom jogo, eu gostei do jogo do Fluminense. E venceu por 1x0. Quero saber de vocês, o que vocês têm a dizer sobre esse jogo, o que vocês viram. E vamos resenhar, que eu tava com saudade. Vambora. Cara, então. Foi um jogo bom pro Fluminense, onde o Fluminense dominou a partida contra o Santos. Foi uma partida, eu diria até que tranquila pro Fluminense. Estreia do Ione Gonzalez, que reestreou, né, com a camisa do Fluminense, mas já se machucou. Ainda. Você sabe muito bem sobre a lesão dele, sobre a gravidade da lesão. Se alguém tiver até alguma atualização aí, pode informar. Dá uma olhada aqui. Mas teve que ser substituído. Mas, cara, o Fluminense produziu bastante, exatamente, Lucão. Foi um placar magro, mas o Fluminense que produziu bastante. Vai destacar a atuação de John Arias. Jogou muito. Mais uma partida gigante de John Arias, que É muito somando as 2 temporadas, vou trazer números aqui pra vocês. Boa. Somando as 2 temporadas dele com a camisa do Fluminense, conta com 99 jogos, quase aí o joguinho 100 chegando, 20 gols e 30 assistências. Cara, é um número considerável, né? 30 assistências em 2 temporadas. É um jogador bastante assistente, muito importante pro esquema tático do Fernando Diniz. Passa-se muito por ele estar em um bom momento pro Fluminense render bastante, sabe? Que é um jogador que corre o jogo inteiro, volta na defesa pra ajudar, tá no lado direito, daqui a pouco tu veio pelo lado esquerdo. É um jogador muito raçudo e muito bom tecnicamente. Então, com ele bem, o Fluminense com certeza vai jogar bem, vai buscar o resultado. E o gol do Fluminense sai naquele estilo Fluminense de Diniz, trabalhando a bola, e chega no final com o Germancano, sempre com um toque na bola decisivo, empurrando ela pro fundo da rede. E 1x0, uma grande vitória, cara. Grande vitória do Fluminense, que chega novamente ali no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro, depois de alguns tropeços. Vocês estão rindo, cara. Não tô rindo não, mano. Que isso? Cara, que isso? Eu tô rindo porque eu tô feliz, pô. Ah, tá. Mas tudo bem. Cara, tá... Cara, Mas, o enfim. Vini mandou uma mensagem engraçada no WhatsApp. Mas fala. Tá, já percebi já. Mas enfim, deixa pro Vini agora falar um pouco sobre o jogo. Foi um grande jogo do Fluminense, queria saber dele. Ele viu inclusive aqui em casa esse jogo, né, Vini? Vi um pedacinhozinho. Cara, então, o Fluminense foi com um time um pouco mesclado, né? Foi com o Ione Gonzalez titular, Léo Fernandes titular, foi com o Marlon estreando, o Diogo Barbosa jogando bem também. O John Arias voltou a ter liberdade, né? A gente pode falar assim. Porque, tipo, a gente sempre fala que o Fluminense ele tem um jogo aposicional, podemos dizer assim, né? Não tem posições fixas. Só que o Arias estava muito preso pela ponta esquerda das últimas vezes que jogou. Só que a gente viu um Arias mais livre para poder rodar o campo. E, cara, para mim, sem dúvidas, foi o melhor jogador do Fluminense na partida. Teve a liberdade e fez a diferença, não tem jeito. E o Fluminense foi pro time misto pensando um pouco, né? Com algumas peças poupadas por conta do jogo que vai ter contra o Argentino Júnior.
né? Já que eu acho que, na minha opinião, é na opinião de vocês, de todo mundo, né? Até do mesmo dos tricolores, que a obsessão do Fluminense, principalmente nessa temporada, é a Libertadores. E acredito que o Fluminense vai brigar por ela, por isso foi com um time com algumas peças reservas, né? E tal, e contando com algumas estreias também. Cara, achei um jogo que, por mais que tenha sido 1-0, o Fluminense dominou o jogo, sem dúvida nenhuma, dominou o jogo. O Fábio, que é um cara que normalmente é um cara que ele sempre está sendo protagonista quando o Fluminense joga mal. Não passou de um espectador no jogo. Não teve grandes chances o Santos. Se a gente pegar nas estatísticas, o Santos não teve nenhuma finalização no gol. Finalizou 3 vezes e nenhuma no gol. Ou seja, o Fábio não passou de um espectador dentro de campo, além da posse de bola do Fluminense, né? O Fluminense, somando os 2 tempos, 71% de posse de bola. Ou seja, foi um jogo que dominou, teve as oportunidades que foram surgindo. Não foi tão efetivo, né? Já que foi 1-0 com 9 chutes ao gol. Porém, entretanto, todavia, o que vale no final são os 3 pontos, né? Então, o Fluminense vence, na minha opinião, por mais que seja um placar magro, vence e convence, né? Sim. Porque jogou bem, teve domínio do campo em cima do Santos, que é um time que não vem bem, né, no campeonato desde o começo. E é uma vitória para dar confiança, né, tanto para os jogadores quanto para os torcedores, para essas oitavas de final aí da Libertadores que chegam e que é a obsessão do Fluminense nessa temporada, né? Cara, eu tô com você, Vini. Eu ia até trazer esse ponto agora, que você falou aqui no final, sobre a confiança. Eu acho que a partida do Fluminense foi muito boa mesmo. O Fluminense estava vindo, igual eu falei aqui no começo, quando eu fui passar a bola para vocês, o Fluminense estava vindo de algumas situações ruins nesse momento da temporada, né? A gente falou muito disso aqui naquela derrota de 2-0 contra o Curitiba, né? Sim. Foi lá? Contra o Curitiba, foi lá. Que o time tava mal, que a gente não estava reconhecendo o Fluminense, que não sabíamos o que estava acontecendo e por que o Fluminense estava dessa forma quando há alguns meses a gente tratava como o melhor time do Brasil. E eu acho que a gente podia esperar, depois desses momentos, um Fluminense muito mais conservador em alguns sentidos, tentando correr menos riscos, tentando fazer um jogo às vezes um pouco mais direto, como a gente já viu o Fluminense fazer em alguns momentos, momentos muito específicos, está deixando claro. Mas não foi o que aconteceu tanto nesse jogo contra o Santos. A gente viu um Fluminense muito dominante contra o Santos. Eu acredito que é basicamente o que os times refletem da temporada. Dentro do Maracanã, principalmente, o Fluminense é muito melhor do que o Santos. O Santos vive um momento muito particular na temporada, porque não vem bons momentos. A gente não sabe se o Santos vai conseguir permanecer tão bem na Série A. Às vezes fala-se de um Santos que possivelmente pode ser rebaixado na temporada, porque não está no seu melhor momento. Enquanto o Fluminense, de novo, há alguns meses, era considerado o melhor time do Brasil, possivelmente o melhor time da América do Sul. Então acho que o time ter uma atuação dessa forma, com algumas reservas, inclusive, essa foi a primeira partida que o Léo Fernandes, por exemplo, iniciou como titular no lugar do Ganso, o Marlon fazendo sua estreia, perdeu o pênalti, o Lima entrou no lugar do Martinelli, sim, o Léo Fernandes perde o pênalti. Então acho que fazer uma partida da forma que foi, nesse contexto todo, é muito mais importante do que o resultado em si, porque eu acho que nesse momento o que o Fluminense precisa é de confiança, para chegar nessa semana de Libertadores com a confiança lá em cima, falando, rapaziada, a gente tá passando por algumas situações aqui estranhas, mas dá para chegar. A gente ainda não é um time que pode ser descartado, eu vejo dessa forma. Eu acho que o Fluminense não é um time que pode ser descartado, principalmente por causa desse jogador que a gente pontua aqui como craque do jogo. John Arias, ele é muito bom jogador. O Vini falou bem aí que ele sempre tem muita liberdade, mas em alguns momentos ele estava um pouco retraído, ficando um pouco preso em alguns momentos. Nessa partida, principalmente no segundo tempo, quando o Diniz recuou o André e deixa ele mais livre ainda, ele brilha, ele simplesmente incomodou muito o Santos com esse sem bola, tanto que ele sofre o pênalti, né? Que o Léo Fernandes perde, e se eu não me engano, ele também dá o passe pro Cano fazer o gol, né? Foi, assistência dele. E o Cano, que a gente falou aqui na última live, no jogo contra o Curitiba, o Fluminense, quando não tem o Cano, perde muito, porque um jogador do calibre do Cano, quando ele não tá em campo, ele faz muita falta. O Fluminense é um time que cria muito, e quando você não tem um jogador para finalizar essas jogadas e para colocar a bola dentro da caixinha, o Fluminense perde muito o poder ofensivo, perde muito. E a gente viu isso nesse jogo, o Cano não estava fazendo uma partida esplendorosa, não estava sendo um jogador muito ativo, chegou uma bola, ele guardou 3 pontos e segue o baile. Então assim, eu acho que o Fluminense ainda não é um time a ser descartado, mostrou que ainda tem algumas opções no banco,
O time começou com um pouco mexido, com alguns reservas no lugar dos titulares. Eu acho que isso é importante também, porque há algum tempo atrás falava-se muito disso, né? Pô, o Fluminense não tem reserva, o Fluminense só tem os 11 iniciais e depois o time cai muito de rendimento e coisas do tipo. Eu acredito que essa não seja mais uma questão tão crítica quanto era antes. Não sei se vocês concordam comigo, mas os nomes que entraram hoje não, no caso nessa última partida, são nomes que eu acho que podem sustentar algumas situações do time. Pô, o Ganso se machuca, o Léo Fernandes é um bom jogador. Pô, acontece alguma coisa na zaga, pô, o Marlon tá ali. O Marlon que a gente acha que até pode ser titular em algum momento. Eu acho que ele veio pra ser titular. Ele veio pra ser titular, né? Então. No momento não, né? E tal, ele tá pegando o ritmo. Mas, tipo assim, de qualquer forma, mesmo que o Marlon saia, o Felipe Melo, entrando no segundo tempo, jogando 45 minutos, também é um jogador que reforça muito bem o time, né? Então, eu acho que essa partida ela foi importante para mandar alguns recados, né? Exato. O Fluminense tem um bom elenco, pode não ser o melhor elenco do Brasil ou um elenco a nível do Flamengo. Vai. Continue. Esse barulho de fundo me pegou, Mas enfim, voltando ao meu raciocínio. O Fluminense pode não ser um time que tem um elenco a nível Flamengo e Palmeiras, por exemplo, que tem estrelas de renome e tudo mais. Mas é um time que merece respeito, mesmo que tenha caído de rendimento agora nesse momento da temporada. Eu gostei muito do jogo do Fluminense, cara, de verdade mesmo. Não, perfeito. E o time agora se prepara para a próxima partida, que como o Vini ressaltou aí, talvez seja talvez seja a partida mais importante da temporada do Fluminense até o momento. Concordo. Que é o jogo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Argentino Júnior. Fora de casa, né, galera? Um jogo fora de casa na terça-feira. Amanhã, às 19 horas. E eu quero saber dos palpites, galera. Cara, eu chegou posso fazer essa uma hora? pergunta pra vocês antes? Pode, Claro. Eu queria puxar Vontade, esse debate aqui do nada, que me deu essa... Pô, eu gosto Mano, disso. Vocês acham melhor jogar primeiro fora, esses jogos mata-mata, ou jogar primeiro em casa? Primeiro Cara, jogar fora. Eu prefiro decidir em casa. Decidir em casa. Porque o primeiro jogo sempre é um jogo que no começo é muito estudado, tá ligado? Mais nervoso, né? Tem essa característica, os jogos de ida. Independente da casa de quem for, sempre são jogos um pouco estudados. E aí no segundo jogo é um jogo que vem mais de decisão. Time que tá com vantagem, segura a casinha, joga com o regulamento debaixo do braço, e o time que tá precisando do resultado parte pra cima. Então, tipo, se você consegue um resultado fora, ou então um resultado de desvantagem por um gol, dentro de casa tem força pra poder buscar, tá ligado? Eu prefiro assim. Concordo com vocês, eu concordo. Mas é que eu já vi umas pessoas falando, por exemplo, primeiro jogo em casa, se tu consegue construir Não, também, uma gordura boa, né? Ah. Às vezes tu não vai tão preocupado, mas eu acho que mesmo você tendo uma gordura em casa, tu corre mais risco decidindo de fora. Mas, pô, eu vou dar o meu parecer aqui. Eu vi o Flamengo a vida toda apanhar fora de casa, da minha infância toda. Pô, hoje em dia o Flamengo joga fora de casa, às vezes até melhor do que em casa, irmão. Sim. O Flamengo é um time que agora sabe jogar fora de casa. Mas ainda assim prefiro decidir em casa. Aquela semifinal de Libertadores contra o Grêmio, em 2019, eu acho que o primeiro jogo, que foi 1-1... Foi muito melhor. Foi muito melhor. Foi Jogou melhor muito mais. 5-0. Jogou. Eu acho. Assim, palpitinho? Vambora, pô. Cara, e aí? Vai, vocês primeiro. Cara, eu acho que... Pô, mano... Acho que esse jogo vai ser empate, mano. Mas acho que empate com gols. 1-1. Não, você vai decidir em casa. Eu tô pensativo. Mas eu vou com você, Lef. Acho justo. 1-1, acho um bom placar. Cara, eu acho que o Fluminense perde. De verdade. Pelo retrospecto, sei lá. Como veio o time do Argentino Júnior? Fez uma boa campanha? Agora, cara, sabe? Posso dar uma pesquisada rápida aqui, graças ao SofaSport. A gente é jornalista, foda-se, né? Não, que isso. Porra, aí fale por você, pô, tá de sacanagem. Argentino Júnior foi o segundo da... Pô, tu travou. Travou não. Que isso, cara, que moleque doente, Pra mim,
Aqui, vou tirar foto. Não, eu fiz uma piada, galera. Pô, pelo amor de Deus. Que isso? Não, aqui pra mim tô normal, tô normal. Aqui pra mim tô Tá geral normal aqui pra mim, mano. Caraca, mano, olha Fudeu. como tá. De Fudeu. verdade. Que isso, cara? Deixa eu ver. Ah, que isso, é pica. Eu já tirei foto, tá? Vou fazer à vontade, aí é pica. Pô, como que tira print aqui nesse computador? Aperta no botão print, cara. Não. Tem um Cara, botão. mas olha só. Vai, Ó, fala. o Arthur Xavier botou aqui. Flu perde fora de casa 1x0. É, o Eu Lucão também, comentou que o jogo da cara de empate. Eu E a vou no Bia empate. botou. Eu vou Olha no lá, empate, meu não, vou na irmão, derrota. muito lindo. Quem falou? Meu irmão, muito lindo. Tua irmã é LF. É, mano. Ah, humilde, beijo. Pô, sou lindo, sou Irmã da lindo. LF. Não, calma, segura. Calma Mas aí. ó, fechamos no 1x1 aqui, eu e LF. Eu e você 1x1 e o Vini acha que o Flu perde. Eu Mas acho perde que- de quantos? Eita, saí sem querer, mano. Desregulou aí? Ih, o diretor vai te agredir, mano. Ah, não Desregulou? sei, tem um atraso. Diretor vai dar 3 tapinhas na tua Ele cara. depois usou? Que Puta. Tá normal, tá normal. Tá normal. Ah, beleza. Normal. Beleza. Mas e aí, mano, o susto, que você mano. acha? Mas eu acho que vai pelo retrospecto do Fluminense relacionado aos empates. Aos empates não. Ao retrospecto negativo fora de casa, tá ligado? O Fluminense, como eu tô, se eu não me engano, são 8 jogos, 7 derrotas e um empate fora de casa. Se eu não me engano, o retrospecto é esse. Então, tá ligado? Acho que fica complicado por conta disso. Mas quanto você acha que vai ser o jogo? Cara, eu acho que é 1x0 Argentina Júnior. Tá ligado? E aí Beleza. o Fluminense consegue voltar. Vou falar aqui, vai ser 1x1, tá? O Argentino Júnior vai abrir o Pô, tava placar pensando exatamente isso. e ele vai fazer o gol do empate. O homem do L. Paulo Henrique, Pô, eu acho que vai ser o Cano, acho que vai ser o Cano. o maestro, vai fazer um gol. Mano, agora o Arthur travou pra mim, mano. Que Ele já isso? tá falando pra mim aqui também, assim, com a mãozinha na boca, assim, ó. Agora eu travei Tá aqui na assim. live. Tá com uma mãozinha na Tá, boca. calma aí, calma aí. Ele Deixa travou eu- na live, ele travou na live. Cara, mano, que isso, cara.